Olá, meus amigos. É sempre uma grande alegria nós estarmos aqui novamente para estudarmos juntos, esperando que possamos ter umas horas, uns minutos, né? Muito agradáveis, proveitosos para o nosso espírito, para o nosso aproveitamento. E vou passar para a Márcia para dar as boas-vindas a todos. Olá, pessoal. Que bom estarmos de novo aqui todo sábado para nos estudarmos, né, a obra de André Luiz e a vida continua. Então, antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma breve recordação. O que nós vimos, né? Nós vimos o capítulo 1 na semana passada, e aí nós conhecemos as personagens principais, que é a Evelina Serpa e o Ernesto Fantini. Os dois estão passando por momentos difíceis na vida, vão passar por uma cirurgia, e estão numa instância, né, de repouso. Naquela época, o livro foi escrito em 1968, né, então existia isso, né, aqueles locais que a gente ia para se recuperar, então instâncias às vezes minerais, de águas, mas era em Juiz de Fora, né, a instância que eles estavam, e Evelina estava passeando, descansando, sentada a um banco, até que chega Ernesto, vem conhecê-la e começa a conversar, porque ele descobriu que ela tem a mesma doença que ele, né? Eles têm um tumor na suprarrenal e vão passar por uma cirurgia. Então, eles estavam ali naquelas reflexões, passaram a se conhecer naquele momento. Evelina está num momento difícil da vida, ela tem apenas 26 anos, tinha se casado há 6 anos atrás, 2 anos depois teve um aborto terapêutico, porque apareceu a doença. A partir daí também o marido dela começou a se envolver com uma outra pessoa, e então ela estava passando por este momento, né? E Ernesto ali conversando com ela, tentando fazer amizade. Ele já é um senhor e passando pelos mesmos problemas. Então há esse encontro e eles se conhecem. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, que vai ser na porta da intimidade, e nesse capítulo, como André Luiz tem a capacidade de, em um único capítulo, colocar tantos ensinamentos para a gente, eu e Thelma preferimos dividir esse capítulo em 2. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, mas vai ser a parte 1. Sábado que vem a gente vai estudar o capítulo 2, parte 2. Então, é isso. Então, nós vamos começar e nós vamos convidar vocês a lerem junto conosco, né? Porque a intenção é que a gente faça uma leitura comentada. Então, aqueles que têm o livro podem pegar seu livro, aqueles que não têm, o texto vai estar disponível junto. E vamos assim também, a gente às vezes não gosta muito de ler, né? Então vamos agora nos habituar, vamos ler junto e refletir junto com André Luiz na história de Evelina e de Ernesto. Então podemos ir. Pois é, e vamos aproveitar bastante esse conteúdo. Então, eles estão lá nessa conversa, como a Márcia falou, né? E agora vão continuar esse entrosamento dos dois. Então, o capítulo 2 é na porta da intimidade. Então, diz assim: não longe surgiu um pequeno carro de passeio. Vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava, a passo lento, o cavaleiro disse à dama: compreendo-lhe a necessidade de repouso, mas se aceita uma excursão pelas termas. E ela diz: agradeço, contudo não posso. Refazimento é agora a minha maior terapêutica. Efetivamente, nosso caso não comporta sacudidelas. Quer dizer, ela estava empenhada no repouso e ele está convidando a Evelina para fazer um passeio e continuando a conversa, né? Mas ela se refere ao refazimento necessário para a terapêutica que ela busca, né? Vamos lá? Então, a pequena viatura passou rente ao sossegado retiro e os dois perceberam a razão da marcha morosa. O veículo fora decerto acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem boleeiro a pé guiava o animal com extremado carinho
deixando-o quase livre. Então, eles estão percebendo ali que o veículo, né, que era guiado pelo boleeiro estava indo bem devagar e perceberam que existia alguma coisa que estava impedindo. Então, a senhora Serpa e o improvisado amigo seguiram-nos com o olhar até que desaparecessem na esquina próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e enunciou muito calmo. Então, vamos ver agora o que ele vai falar para ela, né? Senhora Serpa, ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco, corrigiu jovial. Chama-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos numa doença rara, temos direito à estima espontânea. Muito bem. É até interessante, porque nessa época antiga, se é uma senhora casada, tem que ser chamada pelo sobrenome. Nome do marido. Né? Nome do marido. E ela fala, olha, a gente já está aqui se conhecendo melhor, vamos então parar com essas formalidades, vamos nos tratar de forma meu nome e o seu nome, né? É isso que ela está propondo aí. Isso, ela está propondo uma coisa mais informal, né? Então, ele gosta da ideia, né? Ele diz, muito bem, acentuou o interlocutor e aduziu. Doravante, sou também apenas Ernesto para a senhora. E ele deixou cair a mão descorada no encosto do banco, né? Então, eles vão prosseguir aí o entrosamento, né? Dona Evelina, a senhora... Engraçado que ele continua chamando ela de dona, né? A senhora já leu algo de espiritualismo? Não, ela responde simplesmente com um não. Pois quero dizer-lhe que a charrete, aí ele começa a fazer uma observação bastante interessante, vamos ver. Ainda agora, sob nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor, que venho compulsando, numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como sendo um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. Então, ele aproveita aquela imagem que eles estão ali presenciando do boleeiro, né, que estava com o carro com problemas, e lhe vem à mente logo que ele tinha estudado. E, pelo que ele diz aqui, ele está pesquisando Allan Kardec, né? Pelo que ele vai falar, a gente vai entender isso. Então, ele começa a fazer uma metáfora ali, de acordo com esse escritor, que vem trazendo essa ideia, né? Comparando a criatura com um ser ternário, né? Ou seja, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor. Os três juntos formando esse ser ternário. Vamos ver mais, então, o que vem aí para nós desenvolvermos esse entendimento, né? E ela fica muito curiosa, e ela pergunta, como pode ser isso? Interroga Evelina. E sublinhando a palavra de surpresa e gracejando assim com o olhar. Então, ele explica, o carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador, sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos no governo mental da vida que nos é próprio. Então, ele traz aí uma metáfora bem interessante que nós vamos, então, entender isso melhor, né, Márcia? E aqui é bem importante mesmo, quer dizer, bem inspirado o André Luiz aqui nesse sentido de colocar essa comparação, né, que ele faz do corpo com o próprio carro, a charrete e o cavalo, né, quer dizer, o cavalo, a charrete e o condutor ali, que ele chama de boleeiro, né. Então, a gente percebe o que André Luiz quer nos dizer, né? Se essa charrete, sozinha, sendo guiada pelo cavalo, não tivesse um condutor, o que vocês acham? Aquela charrete ia sem rumo, sem ter um destino, de como é que ia para qualquer lado, porque o cavalo
não teriam discernimento de guiar. Então, precisa de um cocheiro, né, de um condutor, que ele coloca ali, que somos nós em espírito. Aí nós podemos voltar aí, nós colocamos até uma imagem para a gente perceber isso, né? E aí nós vamos ver como é que Allan Kardec também tratou isso. Nós vemos a comparação que André Luiz fez. Olha, a carroça, ele comparou com o nosso corpo. O cavalo, ele comparou com o corpo espiritual. E o condutor, o nosso espírito. Que eles são ali ligados. E Kardec, o que Kardec faz? Kardec pega, e nesse momento, quando ele discute esse assunto e faz essas perguntas aos espíritos no Livro dos Espíritos, nós temos lá na pergunta 93, Kardec, nesse momento, quando os espíritos estão explicando para ele essa ligação entre o espírito e o corpo, que existe algo no meio entre eles, Kardec cria o termo perispírito, que vem do grego peri, que é em torno, né? E depois ele liga a palavra espírito. Mas por que ele faz essa ligação e cria essa palavra? E aí, numa nota dessa pergunta até 93, a gente pode passar para a próxima imagem, e Kardec faz uma comparação com uma fruta. Ele diz que, em comparação, vou pegar aqui direitinho para a gente não se perder, ele fala que numa fruta, o que envolve o germe de um fruto, há o perisperma, que, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Ele cria esse nome, né, que serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, ele faz essa comparação. É óbvio que isso é só uma forma didática, gente, porque nós não somos assim, né, separados, essas camadas. Tem a semente ali, esse envoltório que envolve a semente e a casca. Nós somos tudo um ligado ao outro. Então, ele faz essa comparação, que a semente é o espírito, que essa camada que envolve a semente, que é chamada de perisperma, ele chamou de perispírito. E a casca ali, que é da fruta, ele chamou que é o nosso corpo físico. E André Luiz vai aproveitar, a gente podia colocar o texto, por favor, e ver que André Luiz se aproveita para fazer essa metáfora, essa comparação também, e que ele foi muito feliz no exemplo da carroça, do cavalo e do cocheiro, dizendo que esse ser que está aqui no meio, né, entre o espírito e a matéria, o nosso corpo, e Kardec ainda fala mais para a gente que esse perispírito que ele denominou, esse corpo espiritual, é o nosso elo, é o que liga o corpo ao espírito. O espírito é muito sutil, não tem como se ligar diretamente a essa matéria física nossa sem um intermediário. Então, esse intermediário, esse corpo espiritual, Kardec dá o nome de perispírito, né? Então, é por ele que nós temos as sensações. Então, e André Luiz vai falar mais agora daqui por diante, a Thelma vai ver para a gente, essa relação de nós mesmos em espírito com o nosso corpo espiritual e com o nosso corpo físico. Isso. Então, ele continua aqui dizendo que o carro avariado, quer dizer, o corpo, né, quando não serve mais, no caso ali, qual vimos aqui, recorda um corpo doente. E quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona a sucata da natureza e prossegue em serviço, montando, consequentemente, o animal para continuarem ambos no curso da sua viagem. O que ele vem dizendo aqui para nós? Que quando o corpo já não serve mais, quando as suas forças se extenuam, ou quando ele está já, né, em período de fim de vida, de fluido vital, ele é desprezado, ele fica e o espírito prossegue com o perispírito. E o perispírito vai acompanhar o espírito
sempre, porque é através do perispírito, como a Márcia falou, que nós vamos continuar tendo as sensações, vamos ter as percepções, que aí, no caso, aumentam muito mais, porque elas estão livres do corpo. E quando nós estamos cerceados no corpo, as nossas percepções são limitadas. E, nesse caso, quando o espírito se liberta, elas se expandem. Né? Quer falar alguma coisa, Márcia? É interessante quando ele faz também outra analogia, né? A carroça quebra, não tem mais conserto, ela vai, vamos dizer, para a sucata, e ele monta o cavalo, o animal, para continuarem ambos no curso da sua viagem. Quer dizer, ali ele vai falar no parágrafo seguinte, que a Thelma vai ler, né? Quando ele compara a morte do corpo, e sempre, como a Thelma falou, esse corpo intermediário, esse corpo espiritual, vai junto com o espírito seguir a sua viagem. Então, nós nunca teremos o espírito separado desse corpo espiritual, desse perispírito. O corpo de carne vai ficar, mas esses outros dois seguem junto para o plano superior, né, para o outro plano, até que seja constituído uma nova carroça, um novo corpo, para que a gente volte às nossas experiências aqui na Terra. Para que possa reencarnar. E o perispírito, nesse caso, Márcia, ele é o modelador. No caso de voltarmos a reencarnar, é o perispírito que vai oferecer a matriz para ser construído, digamos assim, entre aspas, um novo corpo, né, idealizado, porque ali está todas as nossas emoções registrado nessa matriz, todos os nossos sentimentos, as nossas ações. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Isso ocorreria de maneira natural na morte, ou seja, né, na desencarnação. Esse desprezar daí o carro, né, ficar para trás e o espírito seguir com o perispírito. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à Terra, ou seja, volta aos micro-organismos, porque a morte é vida, né? E quando o corpo perece, ele se transforma em vida para outros micro-organismos em outras dimensões, né? No caso, a Terra. E aí ele continua dizendo que o corpo de carne tornado inútil é restituído à Terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que é o perispírito, que, aliás, lhe condiciona a existência terrestre, né? Foi aquilo que nos deu suporte aqui no nosso momento enquanto encarnados. Então, passa a viver agora em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Então, essa roupa mais embrutecida, que é o nosso corpo, né, ele já não vai mais servir. Temos que desprezá-lo. Então, nesse momento, o espírito se liberta, nós costumamos dizer, né, porque ele se desprende dessa, onde é como se fosse um pássaro preso dentro da gaiola. Então, ele tem aí a possibilidade de alçar voos, né, para outros páramos. Então, vamos ver. Vamos ver o seguinte. Não, é só para assim que ele está ali dando uma série de informações para a Evelina, né? Vamos ver o que ela vai achar de tudo isso. Ele está assim, concitando ela de uma forma muito sutil, sem talvez ele não tenha nem o discernimento disso, né? Inconsciente, ele está fazendo com que ela perceba que não somos só o corpo, né? Somos muito mais do que o corpo, e que uma simples doença não vai terminar com esse veículo que Deus nos ofereceu enquanto estamos aqui. Mas vamos lá. Evelina riu-se, né, de toda aquela forma dele se expressar ali, sem perder, embora o respeito que devia ao interlocutor, e alegou: teoria engenhosa. O senhor me fala da morte e que me diz desse trio durante o sono. Mas vejamos que ela, ao mesmo tempo que ela ri e fica meio incrédula, ela fica curiosa, né? Ela está querendo saber um pouco mais desse trio durante o sono, veja só. O que acontece? É que eles estão ali falando
da possibilidade de morte, a desencarnação, mas, Agora, ao mesmo tempo, ela quer saber, bom, ela está lá curiosa, porque a gente lembra que no capítulo 1, ela estava pensando que, né, o filhinho dela que foi abortado, o pai dela que já desencarnou quando ela era pequenininha. Então, ela falou, será que o que está acontecendo? Eles estão lá em outro lugar? Será que eles sobrevivem? Então, ela quer saber durante o sono, será que a gente encontra? Então, ela fica meio curiosa com essas questões que ele está levantando aí, né? Então, ele levanta duas possibilidades de nós estudarmos, né? Duas questões importantes, durante a morte e durante o sono, né? Então, como é que esse trio do corpo, do espírito, né? Como é que funciona isso durante o sono? Então, ele vai explicar para ela que ele diz, muito razoavelmente, no sono físico, há descanso para os três elementos. Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou seja, de espírito para espírito. Quando nós dormimos, o veículo físico ou o corpo carnal repousa sempre, mas o comportamento do espírito difere infinitamente. E aí a gente fica pensando, difere do quê? Então, por exemplo, quando o espírito tem o conhecimento, já tem alguma evolução espiritual, evolução no sentido do conhecimento, né? Ele vai dormir e vai ter alguma tarefa diferente do que aquele que simplesmente vive as funções fisiológicas do corpo, né? Ou seja, come, dorme e faz as necessidades fisiológicas, né? A alimentação e o sexo, a reprodução. Então, dentro desse olhar aí, nós temos outras ações que vai depender da evolução do espírito. Então, podemos seguir ainda mais um slide. Vou ler um pouquinho para você. Não, você quer. Vem essa explicação que ele está sedimentando, né? A gente tentou aqui sedimentar o que ele está falando. Então, essas questões que vem falando do sono, né, que a Evelina pergunta, e no sono, como é que ocorre esses três componentes? Então, no sono, lá nas questões que o Livro dos Espíritos também aborda, através de Allan Kardec, que questiona os espíritos, essas questões que vem elucidar bastante. Então, vai da questão 400 a 412, e eu convido a todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais, até para a gente conversar, né? Uma explicação bem interessante. Então, há esse desprendimento do espírito, né? Que deixa o corpo ali inerte, no caso da moça ali, ela está dormindo. Então, o corpo fica inerte e o espírito sai. A outra figurinha também, sendo que ali tem esse cordão que a gente chama o cordão fluídico, que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos ligados por esse fio condutor. E até no mundo espiritual é conhecido os encarnados e os desencarnados por causa desse fio condutor, né, Márcia? Você quer continuar ou a gente pode? Vamos botar o outro slide, ele vai falar mais ainda, né, sobre a questão do sono e a gente vai discutindo. Podemos ir lá. Bom, então, ele vai começar a dar exemplos, né? Por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. E aqui ele está colocando, né, talvez depois de vários exageros que a gente pratique de alimentação, de outras coisas, vai ser difícil que o cavalo, né, e o condutor se desprendam e eles vão acabar ficando ali presos, né? Então ele diz, entretanto, se o condutor, que é o boleeiro, se caracteriza por hábitos de estudo e serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, quer dizer, quando nós, o nosso corpo, estamos deitados, dormindo, refazendo as nossas forças, nós trabalhamos o dia inteiro, nos preocupamos, tivemos o nosso dia a dia,
né? Então, a gente precisa desse sono reparador para a nossa integridade física, emocional e mental. Então, ele diz, quando o corpo está ali deitado, como se estivesse numa oficina, fazendo reajuste ou reabastecimento, eilo que o cocheiro, né, utiliza o animal para excursões educativas e tarefas nobilitantes. E aí você pode também falar um pouquinho, Théo. Nesse caso aí, existe a possibilidade, né, também duas possibilidades ali, porque o que é o sono? Esse reparo, né, que é necessário ao nosso refazimento para que a gente possa despertar no dia seguinte para cumprir com as nossas atividades, e nesse período o próprio espírito se incumbe de estar abastecendo as energias através do perispírito, né, que vai fortalecer o corpo, vai dar condições dele estar prosseguindo as suas tarefas. No caso aqui, ele fala, entretanto, se o boleeiro se caracteriza por hábitos de estudos e serviços, né, ele pode sair do corpo enquanto o corpo se refaz, enquanto as energias se refazem, justamente para estudos, para serviços, para usufruir dessa liberdade temporária. Allan Kardec, nessas questões que a gente sublinhou, na questão 400 a 412, ele vem falando, né, até fazendo uma comparação, como a pergunta de Evelina, que essas duas situações elas são bem semelhantes, tanto o sono quanto a morte. E todos os dias nós passamos por essa experiência. Então, o corpo fica ali inerte, como se tivesse mesmo quando a gente desencarna. E com a diferença que no dia seguinte nós vamos nos refazer. E ele continua aqui, Márcia, dizendo de uma outra possibilidade. Quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, eilo que se utiliza para as tarefas educativas. Mas existe o outro caso onde, quando nós não temos como é que podemos dizer? Quando o espírito não tem essa possibilidade de estudar, de buscar novos empreendimentos, ele permanece ali também, preso, né? E isso vai preso porque por situações, por circunstâncias, por exemplo, quando ele vai falar, acho que vai falar aí na frente, quando nós nos alimentamos, né, de uma comida mais pesada, ou usamos de bebida alcoólica, né? Isso vai inibir, né? Isso vai atrapalhar essa saída do espírito, porque ele vai ficar preso. E depende também dos nossos pensamentos, das nossas emoções, isso tudo vai influenciar. E quanto mais material nós formos, mais materiais vão ser as nossas atividades durante o sono, né? Vamos, então, ver mais um bocadinho? Para a gente... de outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteando o receio da viagem, sempre que o veículo exija restauração, eilo que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. Às vezes até por medo, né? Medo dos obsessores. Medo de se afastar, né? Do que eu vou, se eu me afastar daqui, o que eu vou encontrar? Medo de vivências que tem na memória perispiritual aí guardada, né? Que tudo isso são situações que faz com que ele se retenha ali no plano físico, né? Exatamente. Porque, na verdade, Márcia, é bom a gente até lembrar que o mundo espiritual ele não é um lugar circunscrito. Quando a gente fala de dimensão espiritual, é uma outra dimensão que os nossos olhos físicos não vislumbram, mas que é tudo aqui. Os dois mundos se interagem o tempo todo. Kardec até nos fala aqui nessas questões que nós nos referimos, ele diz assim, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação
com o mundo dos espíritos. Então, todos os dias nós temos essa relação. E ele diz ainda que o sono é a porta que Deus nos abriu para que possamos ir ter com os nossos amigos do céu. Olha só que legal, né? É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A grande libertação é a morte física, né? A volta para a nossa casa de origem, para onde a gente tem que ir. Então, né? Esse assunto ele é assim, palpitante, né? Ele demanda outras questões e a gente vai, né, conversando, vai vindo muita coisa na nossa mente. Só que o nosso tempo é curtinho, então por isso que nós dividimos esse capítulo em 2, porque hoje nós tratamos só de 2 assuntos mais importantes, que é a existência dos nossos 3 corpos e a questão do nosso sono. Então, nós vamos parar por aqui, e no sábado que vem nós vamos continuar e terminar o capítulo 2. Então, nós aguardamos todos vocês, que possamos estar juntos de novo no próximo sábado, e a nossa gratidão por essa oportunidade. Muita gratidão mesmo, e nós convidamos vocês a lerem os capítulos, a interagirem, né, mesmo que seja mentalmente conosco, para nós aproveitarmos bastante esses ensinamentos que André Luiz nos oferece nesse pequeno livro, essa história aparentemente singela, mas que traz assim muitas coisas para nós aprendermos juntos. Né? Porque a vida continua, né, Márcia? É isso aí. Até o próximo sábado, pessoal. Até o próximo sábado, se Deus quiser.